Muito bem, esse é mais um encontro aqui nosso no PID, Programa de Instrumentalização Docente da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís. Essa é uma série ligada à aprendizagem de algo importante, aprender a responder itens ou questões. Qual é a finalidade? Os estudantes têm reclamado muito, as estudantes têm reclamado também sobre o modo como as questões são elaboradas e como os conteúdos são cobrados, tanto nas provas, avaliações, né, oficiais, como Enem, ENAD, concursos públicos, como também para quem se submete a avaliações na academia, ou seja, na faculdade, né, nas suas graduações. Então, qual é o propósito aqui? Instrumentalizar você, que é estudante e que precisa se dar bem nessas avaliações. Meu nome é Dailson Miranda. Às vezes eu gravo vídeos e não falo meu nome, mas eu tenho a esperança de que Vitor, esse rapaz que está aí, todo no Photoshop, coloque lá sei lá, um GC, né? Dailson Miranda, que aí você fica sabendo quem sou eu. Nós estamos aqui para ajudar você, que é estudante da Faculdade de Ilhéus ou da Faculdade Madre Thaís, mas também de qualquer instituição, porque a gente quer colaborar com todo mundo que está se dedicando ao estudo, né? Aqui na Faculdade de Ilhéus, na Faculdade Madre Thaís, a gente cuida demais da qualidade do ensino, mas também a gente dá suporte para que o estudante aprenda cada vez mais e cada vez melhor. Vamos lá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um terror para as pessoas, né? A prova discursiva ou a avaliação discursiva, os itens discursivos. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês um slide que eu separei. Aqui, já está aí. Está aí, né? Vitinho que sempre me confirma, apareceu. Muito bem. Então, aqui nós estamos com o nosso material sobre um terror, né? E é um terror por mito, que, na verdade, não há necessidade nenhuma de você ficar apavorado, apavorada com um negócio desse. Aí, mas eu tenho que responder, eu tenho que escrever, porque na questão ou no item de múltipla escolha, eu tenho como ir descartando, eu posso chutar até uma resposta, né? Mas no discursivo, não. Dá para fazer tudo. Esse item que você tem que escrever a resposta não é tão complicado assim. É só você saber o que fazer com ele. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal, você pode procurar, dessa mesma série, tratando das questões de múltipla escolha. E também temos vídeos aí tratando da questão dos comandos que constituem os itens, né? Então, procura, porque você vai ter um conjunto completo de como você realizar variações, inclusive dessa prova que eu tenho que escrever. Muita gente chama essa prova de prova aberta. Pode. Mas muita gente chama essa prova de prova subjetiva. Aí não. É a primeira dica. Os itens discursivos, eles exigem respostas escritas, mas devem apresentar um caráter objetivo. Esses itens não podem ser respondidos com subjetividade, não é uma resposta pessoal, entende? A resposta é objetiva, é impessoal. Veja, os itens discursivos, eles têm diferentes formatos. Então, que formatos são esses, né? Eu posso ter questão, eu posso ter requerimento ou sentença lacônica. Do mesmo modo que os itens de múltipla escolha. Só que aqui, eu vou, na questão, eu termino com a interrogação, você tem que escrever a resposta. Eu posso terminar com requerimento, dizendo, disserte sobre tal tema. Percebe que não é uma questão, é um requerimento? E eu posso ter uma sentença lacônica, do tipo, indique por que a análise combinatória X e Y, péssimo, viu? Na área de ciência da natureza. Ainda vou dar exemplo na área de ciência da natureza, que eu não sei nada. A análise combinatória X, Y, Z realiza o processo de
E aí, para lá, você tem que responder completando aquela sentença que está lacônica. Muito bem. Se vier um item discursivo como questão, como requerimento ou como sentença lacônica, tem como responder sem sofrimento, sem agonia, sem angústia? Tem como fazer isso e é tranquilo. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é a resposta tem que ter legibilidade. Quem está corrigindo não tem obrigação alguma de ficar decifrando sua letra. Atenção à caligrafia e à estética textual. Aí você vai dizer, o que é estética textual? Limpeza. Nada de borracha, nada de corretivo. Você vai responder sempre, errou, um traço, não tem parêntese. Um traço sobre aquela palavra, ou aquele pequeno trecho que você errou, e continua na sequência. Nada de escrever em cima, nem embaixo do eu. É ao lado você continua. Lembra que legibilidade envolve a caligrafia e a estética do texto? E isso, inclusive, é motivo de anulação em alguns concursos, viu? Em alguns concursos, pode anular. Não é permitido o uso de canetas, por exemplo, fora da cor preta, que é a maioria, ou da cor azul, que em alguns casos também é permitido. Outra cor não é permitido. E esse azul, lembrando, é aquele azul convencional daquela caneta que eu não posso falar a marca aqui, mas que é uma caneta conhecida de todo mundo, porque ela é bem basicona, né? Tem um corpo translúcido, assim, ela é de plástico transparente. E você, inclusive, é uma obrigação, não pode ter corpo opaco, né? Na hora que você vai fazer concurso, ou vai fazer, por exemplo, o ENAD, que eu acredito que muita gente está se preparando para fazer. Vamos lá. Além da legibilidade, a gente tem que considerar a objetividade. Escreva somente o necessário, meu querido e minha querida. Não escreva além do necessário. Foque na solicitação do item. O que é que o item solicita? O que é que o item requer? Entende? Não foque em outro elemento. Fique atento, atenta a isso. Então, se o item pediu para você descrever tal processo, descreva. Se pedir para você narrar, narre. Se você pedir para você indicar, indique. Não vá além do que foi solicitado. Porque quanto mais você escreve, maior a chance de você cometer erro. Então, fique focado e focada naquilo que foi solicitado. Apenas naquilo. Certo? Não extrapole, porque essa extrapolação que muita gente acha, mas eu escrevi bem mais do que o outro, mas escreveu o que não era necessário. Ok? Vamos lá. Uma outra questão é a impessoalidade. Na hora de responder, jamais empregue a primeira pessoa, seja do singular ou plural. Adailson, como assim? Primeira pessoa do singular ou plural é o eu e o nós, mas também todos os pronomes que remetem à primeira pessoa. Então, meu, minha, evite, nosso, nossa. Evite de toda maneira o uso dessa primeira pessoa. Adailson, se eu usar anula, não chega a anular em alguns casos, em outros anula, mas você torna seu texto íntimo. Você personaliza seu texto. E isso é uma fraqueza, é uma fragilidade de conteúdo que não é legal. Você fragiliza seu conteúdo, sua resposta. Não fica interessante para você, porque a resposta tem que ser uma resposta com um caráter mais científico. Nós temos também a clareza, e aí vamos ter cautela com algumas expressões, né, algumas palavrinhas ambíguas. E aqui eu trouxe 4 exemplos de expressões que podem dar um problemaço. Por exemplo, etc., que é uma expressão usada pelas pessoas e para usar etc. numa resposta. Fique atento, porque o etc. ele vai indicar um conjunto de fatores. Então, eu não posso falar assim, ó, janela, praças, pessoas, etc. Porque eu não sei qual é o conjunto. Tem que estar identificado. O que pode vir depois? Qualquer coisa. Então,
se eu vou usar o etc., tem que ser um conjunto. Então, manga, pera, uva, etc. Eu sei que depois não vai vir prédio, vai vir fruta. Se eu não tenho essa identificação, é melhor você dizer. Então, fatores que compõem uma cidade, como? Aí você coloca pessoas, praças, entende? Mas se você não identifica o conjunto, não pode usar o etc. Ok? Além disso, o etc. ele só pode ser usado a partir do terceiro elemento. Então, manga, uva, etc. Não. Mas eu posso colocar manga, uva, pera, etc. Ok? A expressão isso é outro, né? É um pronome que também causa algumas questões. Por quê? O isso ele pode provocar uma incerteza no texto. Quando eu digo assim, as pessoas têm lutado muito contra a violência de gênero no Brasil. Mas esse fenômeno tem crescido ainda, né? Tem se mantido ainda muito comum, principalmente nos ambientes familiares, né? No ambiente doméstico. Isso é decorrência? Então, isso o quê? Eu já não sei mais se é a luta contra ou se é a manutenção. Então, o isso deixa ambíguo, evite. E eu boto o que no lugar? Você escreve o seguinte: essa realidade absurda fica muito mais tranquilo. Coisa, né? É uma palavra vindo do demônio, é uma palavra satânica, porque ela não diz nada. Então, é preciso fazer alguma coisa. O que é? É um segredo? Algo precisa ser feito. Não me disse nada. Elimina essas palavras da sua vida, que isso aí veio do diabonês, um idioma falado no inferno, e nós não estamos no inferno. A gente está com a paz e com o divino, e não com o inferno. Então, elimina. Então, 4 palavrinhas já ajuda você a ter um texto mais claro. A gramática é domínio básico, né, das normas de escrita, é formal, é padrão, quer dizer, não pode ter gíria, não pode ter regionalismo, isso aí é tranquilo, não é uma grande exigência. A textualidade, você tem que lembrar quais são os tipos, qual é o tipo, né, de texto que está sendo solicitado, e aí pode ser descrição, pode ser narração, pode ser dissertação expositiva ou argumentativa, que eu vou dar uma diquinha para você aqui de como responder. Então, se pedir descrição, você vai considerar o seguinte, que o texto ele tem que ser um texto estático, não tem movimento, e que ele vai ter a finalidade de expor características que constituem algo. A gente já falou, inclusive tem um outro vídeo, quando a gente fala dos comandos, a gente fala do descrever. O narrar é um texto com a finalidade de relatar, né? Aí tem um errinho na digitação ali, perdoe, tá? Ele relata fatos, né? É um fato ou um acontecimento, mas fique ligado que a narração é relato. Então tem personagem, tem data, tem, né, movimento. E eu vou ter a dissertação, que pode ser 2 tipos, né? A expositiva, que tem o objetivo de discorrer, expor e ou demonstrar ideias. Aí, veja bem, na expositiva, eu exponho, eu discorro sobre. Já na argumentativa, o objetivo vai ser discutir ideias e defender uma perspectiva. Vai ter a defesa clara, direta de uma perspectiva. Ok? Com essas dicas, eu tenho assim uma certeza de que você vai conseguir fazer uma questão ou um item discursivo com mais segurança, mais tranquilidade. E se ligue, é possível muitas vezes responder as questões ou os itens discursivos com o próprio conteúdo do enunciado lá, da sentença que traz o texto, ou do próprio texto que embasa o item. Fique ligado, porque questão discursiva dá para ser respondida. Treine, veja esse vídeo, volte, vá e venha e, de alguma maneira, treine a resposta discursiva antes das provas. Faça pequenas respostas, só para destacar. Quando você pegar a questão
quando você pegar o item, pegar a prova, vai ter lá umas linhas impressas, né? E aí, nessas linhas impressas, lembre bem, o que tem ali está muito acima do que é necessário para responder a questão. Então, dá para fazer uma prova bem legal, dá para fazer uma prova bastante consistente, com boa nota, sem grandes esforços. Eu sou Daílson Miranda, esse é o PID, Programa de Instrumentalização Docente e Discente da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís. Se inscreve em nosso canal, aciona o sininho, porque de vez em quando, de repente, olha a gente aqui trazendo alguma informação, algum dado, alguma dica. Quer manter contato com a gente? Também a gente está com as portas abertas. Entra lá no site da faculdadedeels.com.br, mantém contato. Um beijo para todos. Obrigado, Vitinho, e até a próxima.